O Globo é a pior coisa que aconteceu com o Brasil, depois ou em conjunto com o próprio PT. O governo Trump está analisando sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por abusos contra a liberdade no Brasil. O governo dos Estados Unidos está avaliando, então, a possibilidade de impor restrições ao ministro Alexandre de Moraes, que, lembramos, é alvo de críticas internacionais por abusos contra a liberdade de expressão e interferências políticas. Segundo o jornal Metrópolis, o site Metrópolis, 4 departamentos norte-americanos estão envolvidos na análise. O Departamento de Estado, que representa o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna, o Departamento do Tesouro e o Conselho Jurídico da Casa Branca. É interessante notar esse ponto da segurança interna, porque lembramos que aquilo que aconteceu com o Felipe Martins foi um crime federal, e depois o Silvio vai contar, vai explicar um pouco melhor para a gente, com certeza, sobre esse ponto. A decisão final dependerá de pareceres técnicos e políticos que serão encaminhados ao próprio presidente Trump, e um dos pontos chaves é a investigação sobre possíveis violações a direitos humanos, censura a redes sociais e represálias contra opositores políticos no Brasil. O senador Marco Rubio e o coronel Mike Waltz, ambos aliados de Trump, estão entre os que defendem uma postura mais firme contra aquilo que eles chamam de deriva autoritária no país, no caso, no Brasil. A possível sanção pode envolver um bloqueio de bens, restrições de visto e inclusão de Moraes em listas internacionais de sanções individuais. Silvio Navarro, primeira pergunta que não quer calar. Na sua opinião, qual a chance dos americanos aplicarem sanções contra Moraes? Qual seria o efeito político disso no Brasil e qual a eventual reação do governo e do STF? Lembrando que se cogitou, quando os americanos recusaram a extradição de Alan dos Santos, até aplicar algum tipo de sanção contra a embaixada americana em Brasília. Depois alguém lembrou para o STF que é extraterritorial, não pode, né? Mas o que vai acontecer se os americanos aplicarem sanções contra Alexandre de Moraes, na sua opinião, Silvio? Bom, Cauti, olha, em primeiro lugar, eu gosto sempre de lembrar uma frase que nosso Rodrigo Constantino traz com frequência. Não vai chegar aqui os Estados Unidos com um cavalo, uma espada na mão e vai mudar o Brasil. Até por isso, o ministro Alexandre de Moraes, do alto da sua soberba, ele tripudia. Ele falou recentemente, algo só vai acontecer se os Estados Unidos mandarem um porta-aviões para o Lago Paranoá, que fica em Brasília. Ele tripudia, é o estilo dele, é o estilo de alguém que vai ao confronto o tempo inteiro e perde completamente a luz da razão, mas eu acho que esse trem não volta mais para a estação. Eu acho que isso, pedir coerência ou talvez o mínimo de parcimônia para uma tentativa de pacificar espíritos e voltar à normalidade institucional pelas vias do próprio Supremo Tribunal Federal, eu acho isso impossível. Eu acho que isso só será possível quando o Senado tomar uma decisão e talvez só ocorra em 2027. Sanções partindo dos Estados Unidos. Fala-se na tal lei Magnitsky, né? Eu acho que você talvez até conheça melhor do que eu, doutor André, Fabi. Eu aprendo muito quando estudo com vocês. Eu acho que qualquer sanção, se bater a porta de um ministro do Supremo Tribunal Federal, terá, sim, um impacto muito grande. Primeiro, o impacto ao próprio ministro Alexandre de Moraes, porque será um caso inédito de uma sanção a um integrante da Suprema Corte por abuso de autoritarismo, totalitarismo, cerceamento de liberdade, algo que é inalienável a qualquer americano que segue a primeira emenda da Constituição. E segundo, o impacto político. É claro que isso reverbera dentro do Congresso Nacional, que é a caixa de ressonância também da sociedade. Então, eu imagino que terá efeito, sim. Agora, o quando e o como, eu prefiro acompanhar os especialistas, e que, principalmente os que estão nos Estados Unidos, o Rodrigo, a Ana, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, que tem atuado, porque eu acho que eles têm muito mais informação lá de dentro do que eu. Finalizando, Cauti, em relação ao Felipe Martins, bom, essa sim já é possível
afirmar com toda a categoria e sem nenhum receio que é a grande pedra no sapato do gabinete de investigação do ministro Alexandre de Moraes. Não tem a menor dúvida. Eu acho que o ônus da prova já foi invertido, os Estados Unidos entenderam o que aconteceu ali e a investigação não está mais dentro das nossas fronteiras. Portanto, a investigação foge às rédeas do comando de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, agora está nas mãos do governo americano. E lá a coisa é séria. A ver, então, o que vai acontecer. Doutor Marcília, um comentário rápido que depois eu preciso chamar também os comerciais sobre esse ponto, sua opinião sobre o que vai acontecer aqui no Brasil com o STF, com o ministro Alexandre de Moraes. Olha, essa ação, todas essas ações, a minha expectativa é que elas sigam adiante. De fato, a gente não consegue contingenciar em quanto tempo e de que forma isso vai ocorrer, até porque isso não está ocorrendo apenas do ponto de vista jurídico lá fora, né? Também tem um elemento político relevante em todas as ações. Primeiro, as medidas estão sendo tomadas também dentro do governo. Segundo, que as ações, por exemplo, que estão tramitando das plataformas de redes sociais, hoje as plataformas estão dentro do governo, muito aliadas ao governo. E terceiro, que nós temos uma questão política de extrema relevância, nesse caso, Felipe Martins, na ação dele, porque interessa muito ao governo Trump entender o que o governo Biden fez nesse caso. Tanto que essa ação seguiu adiante com entusiasmo. O governo está interessado em desenvolver esse assunto e resolvê-lo. Portanto, a gente precisa entender que isso vai adiante. Mas vai ter um elemento político que a gente não sabe, então, vai como, em que tempo e de que maneira. Isso vai impactar no Brasil? Na prática, não. Ou seja, os ministros não vão ser diretamente impactados. O Moraes não vai sofrer uma sanção aqui no Brasil. Isso é inviável. Não tem como ser feito sem que as autoridades brasileiras tivessem disposição de fazer executar uma ação norte-americana aqui dentro do Brasil. Isso não vai acontecer. Mas do ponto de vista simbólico, do ponto de vista político, isso é muito relevante. Nós estamos nos tornando um case ridículo de censura do ponto de vista mundial, e com o canhão dos Estados Unidos propagando esse cenário, esse case de censura. E isso, para o combate ao estado caótico de coisas que nós temos hoje no Brasil, é bastante relevante. Se o Brasil se expandir para o mundo como um case ridículo de censura e de desumanidade com presos, etc., isso pode auxiliar na luta ou no engajamento político, até mesmo do Congresso, pela anistia e outras pautas que estão hoje na mesa. A ver, então, o que vai acontecer. Vamos ouvir o nosso Rodrigo Constantino sobre esse assunto. O Alexandre de Moraes, por sua vez, tem 4 departamentos aqui nos Estados Unidos, do governo americano, 4 departamentos diferentes, avaliando as sanções, as punições possíveis, até mesmo o Magnitsky Act, que é a bomba atômica contra o Alexandre de Moraes na pessoa física, né, para o ministro que vem agindo ao arrepio das leis. Circulou aí nas redes sociais uma estátua do Alexandre o Grande no lugar da justiça brasileira, né? É uma piada que a gente ri para não chorar, porque na prática é isso mesmo. O ministro tomou de assalto, junto com cúmplices do STF, o Poder Judiciário, estão praticando agenda político-partidária à luz do dia, né? se gabando disso até mesmo, e tem poucos juristas com a coragem de se manifestar. Quem vai brecar, quem vai frear esse extremismo supremo, essa militância política que vem sendo praticada ao arrepio das leis do país e da própria Constituição, da qual eles deveriam ser os guardiões, pelo STF. Olha, é uma situação muito delicada, mas a esperança é a última que morre. O jornal o Globo enfrentou uma forte rejeição nas redes sociais, foi alvo de repúdio por postar uma piada sobre o Bolsonaro internado. O perfil oficial do Globo no X publicou uma piada sobre a internação do ex-presidente Bolsonaro, utilizando uma postagem do perfil de humor sensacionalista
com a frase, abre aspas, intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso, fecha aspas. A publicação usava a imagem do ex-presidente internado na UTI após a cirurgia devido às sequelas da facada de 2018 e diante da repercussão negativa, o Globo apagou o post e emitiu uma nota de correção, dizendo ter omitido que se tratava de uma coluna de humor. A tag Globo Lixo foi levada aos tópicos mais comentados do X, com internautas questionando a ética do veículo e a humanidade dos envolvidos. Aliados de Bolsonaro também se manifestaram, classificando o ato como desumano e desrespeitoso, já que o ex-presidente segue internado e em recuperação na UTI. Aliás, antes do doutor Marcília, peço perdão, porque temos um vídeo do nosso Rodrigo Constantino e depois do doutor André Marcília. Tudo bem, era uma conta de humor do sensacionalista, mas fez piada com a situação do ex-presidente internado e depois de uma cirurgia de 12 horas cheia de complicações, foi para a UTI e o Globo achou legal fazer piadinha. Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Depois, o jornal disse, correção, por um erro de edição, acredite quem quiser, o Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Bolsonaro. Pedimos desculpas aos leitores. O Globo realmente é o que aconteceu de pior com o Brasil, talvez apenas rivalizando com o próprio PT lulista, não é mesmo? Então vamos juntando tudo isso, né? Essas pautas todas. O PT, aliás, que quer retaliar parlamentares da base que apoiam a urgência do pedido de anistia, que é uma bandeira prioritária para o Jair Bolsonaro, para a soltura dos presos políticos do nosso país, nesse estado de exceção em que mergulhamos, né? Boa sorte com a governabilidade. Talvez o PT nem precise mais disso, né? Porque o Centrão é quem está dando várias das assinaturas necessárias para esse pedido de urgência, que já passa de 300 aí, né? Deputados. Se, por meio da intimidação do próprio STF, em conluio agora com o PT, conseguirem retirar as assinaturas, a gente pode imaginar o que vai acontecer com a governabilidade, uma vez que é o Centrão quem dá as cartas no Congresso. 20 assinaturas o líder do PT está mirando aí para retirar. O Globo, no seu editorial, diz que essa não é uma pauta prioritária para o país, em que pese a gente ter visto centenas de milhares de pessoas na Paulista clamando por anistia. Na passeata contra a anistia do Guilherme Boulos tinha uma pequena fração dessa magnitude, mas o Globo não viu essa multidão nas ruas. No caso da anistia, tampouco as moscas na manifestação contra a anistia. Nesse mesmo editorial, que condena a anistia como uma pauta irrelevante para o país, o Globo defende uma pauta muito prioritária, que a gente viu aí milhões de pessoas nas ruas pedindo, não é mesmo? Só que não. A censura das redes sociais. Como eu disse, o Globo é a pior coisa que aconteceu com o Brasil, depois ou em conjunto com o próprio PT. Doutor Marcília, pergunta que não quer calar. Se isso tivesse acontecido com a publicação de direita, Gazeta do Povo, Revista Oeste, Bradock, né, com um político de esquerda, vamos supor o Lula na UTI, etc., no Lula quando fez a operação cirúrgica, após a queda, o que o senhor acha que teria acontecido imediatamente com aquela publicação e o que o STF e o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, teria feito naquela ocasião? Cauti, com certeza a gente já estaria com a AGU se manifestando, né, dizendo que a Polícia Federal precisaria intimar quem fez a publicação e a Polícia Federal iria dar sequência nisso, no mínimo porque o texto foi descontextualizado ao não dizer que aquilo era humor, houve então, portanto, uma propagação
de notícia de desinformação. Essa desinformação é uma desinformação que se refere a uma autoridade, etc., e isso impacta no cenário nacional. A pessoa entraria provavelmente num inquérito qualquer desse que está sob sigilo no STF e a vida dela estaria acabada. É isso que a gente vê, né? Quando o Bolsonaro falou o inglês do popcorn, não sei o que tal, nas manifestações da anistia, a pergunta que eu fiz até durante alguns debates de que participei era: será que as pessoas que se sentiram, sobretudo as pessoas de esquerda, que se sentiram confortáveis de tirar sarro do inglês do Bolsonaro, se sentem confortáveis de ouvir as pessoas tirarem sarro do português do Lula? Porque é isso. É humor? Se é humor, vamos topar tudo. E aí, beleza, liberdade de expressão. Eu acho que o humor pode tudo. A gente pode fazer humor, a gente pode tirar sarro do outro, mas tem que valer para todo mundo. Então, será que a gente pode tirar sarro do português do Lula? Porque eu acho muito pior uma pessoa não saber falar português do que uma não saber falar inglês. Vamos lá, do ponto de vista cultural, não é? Afinal de contas, o português é o seu próprio idioma. Então, esse é o ponto. E aqui a mesma coisa. Será que as pessoas que estão achando normal, ou muito humano, ou tranquilo, ou numa boa, esse tipo de humor com o Bolsonaro, se sentiriam confortáveis de ouvir também o mesmo tipo de humor com o fato do acidente que o Lula teve com o seu dedo? Será que tudo bem para essas pessoas que acham tranquilo fazer esse tipo de humor? Então a gente precisa ter coerência. Não adianta a gente defender uma coisa para aqueles que a gente gosta e outra para aqueles que a gente não gosta. É humor? Beleza. Então vale para todo mundo. Será que podemos fazer humor com os ministros do STF? Será que podemos fazer humor com aquelas fotos, no mínimo, esquisitas do ministro Moraes e vamos topar? Cadê o sensacionalista para isso? Esse é o ponto, tá? Eu acredito que o Globo, ao fazer esse humor, o sensacionalista, ao fazer esse humor, ele está coberto pelo que eu acredito que seja a liberdade de expressão, que é a liberdade para você poder tirar sarro de tudo e todos. O problema é que, como você bem disse, se isso fosse contra alguma autoridade de direita ou contra algum político de direita, nessa hora a AGU já estaria pedindo um encarceramento, investigação da Polícia Federal e alguém já estaria dentro de inquéritos de fake news no STF, etc, etc. Então, a incoerência, ela inviabiliza qualquer tipo de democracia. Ou a gente faz algo para todo mundo, ou a gente tem um país onde alguns podem mais do que os outros. Sempre, óbvio, quem pode mais são os de esquerda. Isso não é democracia, isso é tirania, onde apenas uma ideologia vale mais do que todo mundo. Pois é, né? Como George Orwell escreveu no seu A Revolução dos Bichos, tem sempre alguém mais igual do que os outros. Vamos continuando nas pautas de hoje, mas antes disso, aliás, a Fabi queria falar alguma coisa? Fabi, depois eu vou te chamar também, porque temos mais inglês para falar, mas pode comentar. Beleza, não, eu só queria fazer um comentário, que é um adendo aqui, para complementar o comentário do Dr. André Marcília no seguinte sentido. A desculpa que a Globo usou é isso que não cola, porque ela não admitiu o erro mesmo. Falou, gente, pelo amor de Deus, erramos de verdade, caímos aqui, né, num perfil que é humorístico. Não, ela fez, olha, vou ler para vocês, por um erro de edição, o Globo não identificou como sendo a coluna de humor. Ou seja, isso reflete que o Globo levou a sério aquilo, né? Se fosse sério, tudo bem. Eu acho que o problema tá aí, gente, foi no remendo, tá? Então, isso confirma tudo que a gente vem dizendo. Não se trata, neste caso aqui, não é sobre liberdade de expressão, não. Aqui é formação de pensamento único, né? Se você não odiar o Bolsonaro, o máximo que você vai ter de nós é uma desculpinha falando a gente não percebeu que era brincadeira. Ô Fabi, mas o problema é que certos jornalismos, eles realmente ficam, a fronteira entre o humor e o jornalismo fica ali muito pouco nítida. Então a gente tem que também entender isso.
Humor negro, né, doutor Marcília, né? O humor que, na verdade, é uma tragédia, mas o que eu vou lembrando, o editorial infame da Folha de São Paulo de 2021, espero que Bolsonaro morra, né? Escrito por um membro do Conselho. Foi um colunista, não foi um editorial. Colunista da Folha de São Paulo, é verdade. Colunista. Página 3 da Folha, logo no começo da Folha.